Bom, pessoal, então vamos começar a analisar, né, as consequências da lei para quando houver a perda ou deterioração do objeto da obrigação sem culpa do devedor, tá certo? Na última aula eu apresentei esse esquema aqui para vocês e eu disse que na hora que a gente colocar em prática, vocês vão ver como é que ele é simples. Ninguém precisa, lógico, decorar um esquema desse, nada disso. Esse esquema só tem uma finalidade: mostrar que o legislador teve o mesmo raciocínio para todas as situações, de obrigações de dar, restituir, tá certo? Então, tá aqui o nosso esquema. Então, vamos começar a trabalhar. Primeira hipótese é quando tivermos a perda, então o objeto vai se perder completamente, sem culpa do devedor. Então, o direito não vai punir pessoas que não puderam cumprir as suas obrigações porque não tiveram culpa, né? Não foram desidiosos, foi um fato alheio à vontade deles, tá certo? Então, olha só, Débora deveria entregar um carro para Cássio no início do próximo mês, mas em razão de um roubo, perdeu tal carro sem culpa. O que Cássio credor tem direito? Então, vocês estão vendo aqui, é um caso de perda do objeto sem culpa do devedor. Então, a primeira pergunta: teve culpa do devedor? Aí vocês já vão me falar que não. Então, eu já sei que o nosso credor aqui, o Cássio, não vai receber nada de indenização, tá certo? Os prejuízos que ele teve, infelizmente, ele vai ter que assumir porque o direito não vai punir a Débora porque ela não teve culpa na história. Segunda pergunta: sobrou alguma parte útil do bem? Como se trata de perda, a resposta é não. Então, resultado disso, as partes voltam ao estado anterior. E o que é esse negócio? Voltar ao estado anterior. Pessoal, é voltar à situação que existia antes do início do contrato, o quanto for possível, tá certo? Então, olha só, nós temos essa situação aqui, tá certo? Onde o comprador entregou dinheiro para o vendedor e o vendedor ficou com a obrigação de lhe transmitir o carro em momento futuro. Mas aí apareceu um senhor perigoso, tá certo? Que é o chamado de Vartimão. Vocês conseguem ver ele em todos os jogos do Corinthians, tá certo? E o Vartimão pegou esse carro e foi embora com esse carro. Agora não tem mais o carro para cumprir a obrigação. E aí eu pergunto para vocês, como é que ficamos nesse caso? Então, tá lá no 234, se no caso do artigo antecedente a coisa se perder sem culpa do devedor antes da tradição, e foi antes da entrega, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Essa expressão resolvida quer dizer que fica extinta a obrigação e as partes voltam ao estado anterior ao início ao contrato. O que existia antes do início do contrato? A pessoa que comprou vai receber o seu dinheiro de volta. Nós vamos desfazer ao máximo, né? Como é que tinha antes? Você me devolve tudo que eu te dei e eu te devolvo tudo o que eu recebi de você. Então, no nosso caso aqui, o comprador vai receber o dinheiro de volta e o vendedor vai ficar no prejuízo, né? Porque o carro simplesmente foi roubado na história. Então, o nosso esquemazinho funciona, tá certo? Então, vocês estão vendo aí que não tem perdas e danos e as partes voltam ao estado anterior. Não tem indenização, no máximo devolveu o dinheiro que foi pago, tá bom? Então, essa é a primeira solução que nós temos aqui. Obrigado, pessoal!